Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google mesmo, escrevi perdas no day trade. Existe uma taxa aqui, ó, em 7 de agosto de 2024, a última pesquisa da CNN Brasil, que 99,4% dos investidores têm prejuízos e desistem. Perdi no day trade, e agora, né? Money Times, enquanto 90% de quem faz day trade perde dinheiro, outros 10 provavelmente estão ganhando. E na aula de hoje você não vai aprender a entrada dessa taxa dos 90%. Ou se você já está nessa taxa dos 90%, eu vou te ajudar a sair dessa taxa hoje. Mas você tem que se comprometer em ficar comigo até o final para mim te mostrar algo diferente, algo que talvez você nunca tenha visto antes, algo que é de valor, real valor. Então, se você é curioso, você está aqui procurando um milagrezinho, um robozinho mágico, um setupzinho, eu já vou te pedir com licença, não continue aqui comigo, porque eu não vou te vender nenhum milagre, muito menos vou te fazer falsas promessas. Algo que eu quero aqui nessa aula é fazer a tua visão de mercado mudar através da manipulação de mercado, da leitura de preço avançada, e você não vai mais aprender técnica varejista, ou seja, ficar misturando um monte de média móvel, um monte de indicador e um monte de parafernália que sozinho não funciona. Eu não estou aqui para falar que não funciona a média móvel, eu não estou aqui para falar que robô não funciona, mas eu estou aqui para te provar através de dados, através de fatos, que não é eu que estou falando, é a CNN, é Money Times, é a própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que diz que existe essa taxa de mais de 90% de perda dentro do mercado de day trade. Por quê? Porque essas pessoas elas fazem a mesma coisa e hoje você não vai mais continuar fazendo. Eu acredito que você está aqui porque talvez você está perdendo dinheiro, ou talvez você quer mais dinheiro e quer aprender de fato uma visão institucional. Essa é a aula para ti. Você não vai aprender esses setupzinhos aí que te levaram a perder até agora, tá bom? O que você vai aprender então? Que o mercado ele é óbvio, ele é simples. O que me levou a operar como eu opero hoje, entender os motivos dos seus stop loss, principalmente você vai entender isso, diferença de técnica varejista para uma técnica institucional. Você vai aprender também técnicas institucionais na prática e eu não vou te mostrar mais do mesmo, como eu já falei. Bom, quem sou eu então? Meu nome é Christian Hilton, eu moro aqui numa cidadezinha chamada de Igrejinha, né? Uma cidade bem pequenininha, próximo a Gramado, Rio Grande do Sul. Sou cristão, sou filho do Deus vivo, sou marido da Débora e pai da Manuela. Sou empresário de tecnologia, eu tenho uma empresa de TI e também opero na Bolsa de Valores desde 2018. Bom, então aqui é um pouquinho do apartamento que eu consegui adquirir através da fonte de renda de mercado financeiro e também da minha empresa de tecnologia. Juntando as duas, eu consegui comprar um apartamento bem bacana aí. Então não tô aqui para te mentir e te mostrar carrão, mansões, ficar alugando carro, te pregando peças, tá? Eu tô aqui para te mostrar a transparência do mercado e a minha história ela não começa nesse apartamento, assim como talvez a tua história ela não começa numa casa chique, num lugar legal. A gente fala aqui no sul, nasceu com a bunda virada para a lua, né? Que nasceu numa família rica, nasceu herdeiro, né? Então talvez a sua história seja parecida com a minha. A minha história começa nessa patente. Mas isso aqui era o nosso banheiro para fazer o número 2, né? Olha só eu falando isso aqui nesse vídeo. Era bem humilde nossa família, né? Nossa família sempre foi muito humilde, muito pobre. E uma família totalmente desestruturada. Mas pela graça de Deus eu consegui hoje ter um apartamento, ter uma família linda e maravilhosa. Talvez você está ansiando por uma família, talvez você está ansiando por um apartamento, por um carro quitado. Assim como eu tenho um carro quitado. E eu tô aqui para te provar que talvez isso seja possível para você. É possível para todo mundo. Tudo é possível ao que crê, a própria Bíblia fala disso. Mas a minha história no mercado, como é que foi? Minha história no mercado foi lá em 2018. Eu precisando de dinheiro, assim como muitas pessoas, e óbvio, aí quebrando diversas contas, quebrei diversas contas, estudei price action, análise técnica, que é analisar o movimento do preço, pivô de alta, pivô de baixa, suporte, resistência com médias móveis. Não funcionou para mim também, e talvez para você tá funcionando, e você é isolado daqueles 90% que eu falei. Mas se para você não tá funcionando, significa que você tá dentro daquela taxa que só perde dinheiro. Então você tem que ficar comigo até o final. A parte de robô, eu gastei muito dinheiro com robô, regra de coloração. Em um determinado momento comecei a perceber que o mercado não era só uma regra de coloração e uma média móvel. Eu deveria de entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, entender de fato como funciona. Talvez você está ganhando dinheiro até agora. Talvez você está ganhando realmente dinheiro com robô, com regra de coloração, média móvel. Eu não estou aqui para falar que isso não funciona. Eu estou aqui para falar que não funciona para 90% do povo que opera day trade. Você está no perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, assim como eu estive lá atrás. Há 5 anos eu fiquei travado realmente nessas coisas e eu sempre tinha algo na mente. Cara, eu preciso entender como que realmente o mercado ele funciona. E eu sempre reclamando, né? Cara, o mercado ele é manipulado. Ah, cara, a corretora tá me olhando, tá olhando aqui minha tela, meus trades. Ela só pode saber onde eu clico para vir lá e pegar meu stop loss, né? Ah, então eu reclamava também dos big players, né? Que os big players só eles que ganham e tudo mais. E eu tava pronto a desistir
Talvez você esteja dando esse voto de confiança para mim aqui nessa aula e eu espero que eu consiga te ajudar até o final. Fica comigo até o final, que talvez eu te ajude, ok? A não desistir de fato, não desista dos seus sonhos, não desista daquele carro legal, daquele apartamento ou daquilo que você realmente está querendo comprar, ou uma vida melhor para sua família, uma qualidade de vida. Tudo que eu mais quero é qualidade de vida. Eu não preciso ser rico, milionário. Se for para ser, a gente vai querer ser com toda certeza. Mas o mais importante é ter liberdade de tempo, geográfica e qualidade de vida para a família. Eu acredito que você quer ter mais isso. Então, numa conversa com o Senhor Deus, eu falei, cara, qual é, Papai do Céu? Eu tô aqui estudando, eu estudava até de madrugada. A minha filhinha tinha nascido em 2019. Eu estudava que nem um louco, até de madrugada, eu ia dormir, logo quando eu colocava a cabeça no travesseiro, ela acordava com cólica, eu tinha que ir lá tá ajudando também, né. Eu estudava pra caramba, muito dedicado, muito esforço, muita dedicação, mas pouco resultado. Deve ser o teu problema, esse era o meu problema também. E aí eu parei de reclamar, porque Deus falou comigo, ele falou exatamente assim: "Cris, para de reclamar que o mercado ele é manipulado e começa a estudar sobre a manipulação de mercado, começa a estudar como os grandes players de fato se movimentam". A partir do meu 5º ano de bolsa de valores, eu parei de fazer as mesmas coisas que essa taxa de 90% faz. Eu decidi, cara, se tá 90% da população fazendo as mesmas coisas, estão perdendo, eu vou parar de fazer a mesma coisa que eles e vou fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E esse é um recado para ti. Para de fazer as mesmas coisas que não estão te trazendo resultados. Você tem que mudar, precisa mudar. Então eu comecei a estudar sobre o smart money, além do dinheiro esperto. Aí a parte de Richard Wyckoff, um trader muito famoso, há mais de 100 anos atrás, ele descobriu de fato a manipulação do mercado, como os institucionais se movimentam, e ele descobriu, né, o tal do homem composto, como que eles se manipulavam o preço e tudo mais. Quem que é o homem composto? É os bancos, fundos de investimentos, horarias, hedges. E também comecei a estudar sobre regiões de liquidez, o que é liquidez, a liquidez de fato, esse stop loss, como eles acontecem, como os big players capturam os stop loss, por que que eles precisam capturar. Tudo isso você vai aprender nessa aula de forma gratuita e a manipulação de mercado também. O tal do SMC nada mais é do que aí Richard Wyckoff, um nome em inglês. Só isso, né, e que o cara colocou lá um monte de nomezinho bonitinho, falou que é dele, mas tudo é com base nas teorias de Elliott, Wyckoff e outras coisas aí também de manipulação de mercado. E como eu falei, 90% perde dinheiro porque está fazendo as mesmas coisas e aqui vai um recado para você. Se você quer continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes, não vai rolar. Se você não está disposto a continuar aqui comigo para eu te entregar esse conteúdo que ele é precioso, você precisa estar disposto a abrir mão daquilo que está te causando problemas aí fora. Seja no seu TAP, seja nas regras de comemoração, eu vou pedir para você, cara, abre uma nova guia aí no teu Profit Pro, na tua plataforma operacional, cria um gráfico Lean e nós já vamos ver como é fácil entender de manipulação de mercado, entender qual é a melhor região de compra e melhor região de venda. Com gráfico puro, você não precisa de muito mais do que isso. É óbvio, precisa de outras coisinhas a mais que eu vou estar te mostrando para frente. E qual que é o motivo das perdas também? Elas criam um setup sem sentido, elas misturam média móvel com regra de coloração e colocam um robô junto. Isso tudo não é o mercado financeiro como um todo. Você já deve ter se perguntado, cara, como que funciona de fato o mercado? É nessa aula que você vai descobrir isso, tá? Então, outros motivos é entrar em salas de sinal, pior furada que tem, porque você terceiriza a responsabilidade para uma outra pessoa, para sei lá, uma inteligência artificial, muitas das vezes, para você fazer algum tipo de trade e ganhar dinheiro. E muitas das vezes você acaba perdendo dinheiro, pagando na sala mais a sua conta lá que tem o dinheiro, você quebra essa conta e perdeu o dinheiro e você viu que não valeu a pena. Compra um robô mágico, como eu fiz, entra em sala ao vivo, terceirizam a responsabilidade pro mentor, o dia que o mentor não aparecer mais. Vocês não vão mais ganhar dinheiro e muitos eu já peguei que, cara, eles falam, meu, entrei em sala ao vivo e só perdi dinheiro. Acredito em tudo, em qualquer um também. Eu tô aqui para te mostrar um caminho. Quer acreditar em mim? Acredita? Não quer? Não tem problema também, tá tranquilo, mas fica comigo até o final e no final você tira as suas próprias conclusões, beleza? Vou fazer um acordo a partir de agora. Você não vai mais usar o que você tem usado até aqui. Média móvel, regra de comemoração, esquece um pouquinho disso. Eu não tô falando que isso tudo não funciona como eu comentei antes. Eu só tô falando que isso tudo, sem uma visão institucional, você sempre vai dar de cara com um muro. Sempre vai dar de cara com um muro. Porque eu, durante 5 anos, consegui aí dar de cara com o muro. Consegui só dar de cara com o muro e não ter resultados de fato. Então você não vai mais comprar topo ou comprar fundo, ou vender topo e vender fundo. Normalmente a galera acredita nos rompimentos, né? Para com isso. Regras de exploração, robô, toque média móvel, LTA, LTB, canal de alta, canal de baixo, rompimento de pivô, figura gráfica, fluxo, tape reading,
um monte de outras baboseiras. Eu te falei que eu não ia te mostrar mais do mesmo. E se você caiu nisso tudo, você sabe que talvez não tenha funcionado para você, tá? Eu tô falando talvez, porque tem uma taxa de 10%, né, que funciona, beleza? Show de bola. Mas existe a 90% das pessoas que não funciona tudo isso aí. Chega disso tudo, vamos botar um basta nisso aí? Bora pra prática. Bom, olha só, a maioria das pessoas, elas começam utilizando o gráfico de Candlestick, que eu também uso, né, não tem problema isso. Eu, por um bom tempo, usei ali no meu comecinho, e depois mudei um pouco para gráfico de pontos, Renko e tudo mais. Essa visão que eu vou te passar funciona para qualquer plataforma do mundo, qualquer ativo do mundo, ok? Para qualquer tipo de gráfico, ranking art, gráfico de pontos, Renko, é só aplicar a mesma metodologia que eu vou te ensinar, mas tem que ficar até o final aí para pegar toda a sacada, beleza? Eu vou te ensinar como ler o mercado, como ele é, como ele realmente funciona, o jogo por detrás do jogo, dos big plays, como eles te induzem a fazer os erros, tá? Então, muitas das pessoas, elas começam no mercado utilizando aí indicadores, né? Média móvel, VWAP, média de 9, 20, média de 50, média de 100, média de 34 e 200, ok? E aí, isso acaba confundindo demais. Isso foi o que me travou. Só para mim ter o aprendizado de uma média móvel, eu fiquei 1 ano, 2 anos estudando média móvel. VWAP também. O que é VWAP? Aí você vai lá e perde mais meio ano só estudando VWAP, criando setups, etc e tal. Fullback em média. E assim vai, sabe? As pessoas, elas ficam perdidas e ficam tão focadas em uma média móvel e se esquecem do real valor do que o mercado ele é. O mercado, ele é constituído por 3 coisas, exatamente 3 coisas que eu vou te mostrar aqui, tá? São 3 coisas, já pega e anota aí. O mercado, ele é constituído por 3 coisas. Preço, leitura avançada do preço, você vai aprender aqui. Manipulação de mercado, são 3 fases que você vai aprender aqui. E vou te dar um bônus também no finalzinho agora. Para pegar o bônus, vai ter que ficar comigo até o fim, tá? Volume, volume financeiro, leitura de preço e volume. Isso aqui é o que constitui de fato o mercado. Porque um big player, ele sempre está buscando região operacional, uma região cara para vender, uma região barata para comprar, beleza? Então aqui eu fiz um movimento do gráfico. Eu espero que você entenda que não é eu nem você aí que consegue executar uma compra nesse ponto, executar uma compra aqui e empurrar o preço para cima. A gente não tem poder financeiro para fazer isso, e muito menos executar uma venda e empurrar o preço para baixo. Compreende que a gente não tem poder para fazer isso. Só os grandes players, os institucionais, eles que brigam entre eles, óbvio, um ganha dinheiro do outro, mas como um todo eles estão o tempo todo, os maiores players, os que têm mais dinheiro, estão fazendo esse desenho do preço. Vai para cima, vai para baixo. Eles compram, lá em cima eles zeram posições e fazem lucros com isso. Aí eles vêm aqui, vendem, zera a posição, o mercado sobe. E assim vai. Esse é o desenho do preço. E aí é que tá. Você precisa saber só a leitura do preço avançada. E não é para esse extra que eu vou te ensinar, fica tranquilo, ok? Aqui então, eu tenho um topo. E aqui embaixo eu tenho um fundo. Eu chamo esse topo de topo principal, que é o topo aonde a gente vai se referenciar para uma venda e não uma compra quando romper. O big player, ele sempre está procurando o melhor preço de compra, melhor preço de venda. E aí vem a questão das médias móveis, porque o que acontece? Se o preço ele está se deslocando aqui, a média estava aqui, concorda comigo? A média de 20, daí veio uma média mais curtinha aqui. Aí o que que as pessoas elas querem? Elas inventam aqui nesse ponto, elas querem vender. Só que o melhor preço de venda está lá em cima, e muitas das vezes. Aqui até vai funcionar, daí vem aqui de novo, dá um gatilhozinho, uma estrelinha, a pessoa vende, bota o stop em cima, o mercado vai, busca a liquidez aqui em cima, e aqui em cima acontecem os melhores trades que vão se desenvolver até lá embaixo. Olha só, você tá aí, provavelmente sofrendo, fazendo esses tradezinho curto aqui de toque em média móvel, sendo que é só fazer um trade por dia e buscar esse alvo gigantesco. É isso que eu quero te ensinar a fazer aqui. E da mesma forma aqui, as pessoas se matam tentando comprar em cima de uma média móvel, em cima de um pullback, e não entendem do preço, não entendem absolutamente nada de preço, elas só entendem de pullback em média e elas acham que é isso o mercado. Por isso que eu bato em cima de média móvel, por isso que eu bato em cima de regrinha de coloração, porque não é isso, eu já fiz isso, eu não tô falando mal de uma coisa que eu não fiz, eu já fiz isso, eu sei que não funciona. Agora, depois disso, entendendo essas regiões de preço, que é o que eu chamo de regiões de liquidez, são as regiões de liquidez externas, que, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um movimento do preço assim. Concorda comigo que eu tenho um topo de referência aqui, agora eu tenho um aqui, eu tenho um fundo aqui, eu tenho outro fundo aqui, outro fundo aqui e outro fundo aqui. Tá, mas qual é o melhor ponto para comprar desses fundos aqui, desses todos os fundos aqui? Qual seria o melhor ponto? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Qual?
No meu ponto de vista, é aqui. Esta é a melhor região e existe uma alta probabilidade de eu acertar um trade maior com stop menor, porque o preço está bem mais barato do que está aqui, do que está aqui, do que está aqui. Então, eu já vou marcar no gráfico e te ensinar aí a fazer essas marcações, como marcar, qual é o tempo gráfico que você deve utilizar para fazer isso. Existe o tempo gráfico exato para fazer isso, então fica comigo, porque vale a pena isso aqui. E aí os topos também. Aí o mercado vai lá, vem, volta, vai lá embaixo, vai lá em cima, deixa esse topo, cai, volta aqui de novo. Tá, aonde é que eu vou vender agora, Cris? Conta pra mim. Na região de liquidez externa, aqui em cima. Se o mercado vir aqui e deixar um topo aqui, cara, e cair, você não vai vender nesse topo. Você vai esperar o mercado chegar na região de liquidez lá. Pá, Cris, mas daí vai demorar demais. Essa é a sacada. Você espera mais, mas também você tem um alto retorno sobre o teu lucro. Você espera mais, mas quando o preço chega naquela região, acaba que você faz um trade muito melhor do que você faria ali com muita pressa. Aqui no mercado não tem pressa, come cru. E outra, é só fazer a mesma coisa e replicar para qualquer ativo do mundo, como eu te falei antes. Isso aqui funciona para qualquer ativo do mundo, índices globais, criptomoedas. Legal de cripto que elas não fecham, o mercado fica rodando em fim de semana, commodities, ouro, os pares de moeda, tudo, cara, funciona para qualquer coisa, mercado B3, qualquer coisa que tenha um gráfico. E aí a leitura de manipulação, a gente tem que fazer leitura de manipulação em cima dessas regiões, porque, pô, olha só, agora eu vou ir para um gráfico limpo, tá? Eu nem vou falar de média móvel por enquanto. Se você não entende de um gráfico limpo, não entende de preço, manipulação e volume, não adianta botar média móvel. Agora, se você entende de preço, manipulação de mercado, volume financeiro, esses três, que é o PMV, mais média móvel ou mais uma regra de programação, ela vai te auxiliar, beleza? Mas só média móvel, só indicadores, talvez para você não tá fazendo sentido. Assim como lá atrás, para mim não fez. Durante 5 anos fiquei travado em tudo isso. Agora vamos para um gráfico limpo. Olha só, eu vou deletar todas as minhas marcações, porque eu já tenho isso tudo pronto. E agora você vai anotar um checklist aí para te ter, porque depois dessa aula aqui acabou e eu não vou mais estar contigo. Como que você tem que marcar as regiões de liquidez? Quais são os melhores pontos para comprar e para vender? Primeiro, um trader profissional, ele tem que saber qual é o melhor ponto de compra e qual é o melhor ponto de venda. Se você abre um gráfico e fica enviesado em um monte de média móvel, fica comprando atrasado, vendendo atrasado, tarde demais, né? E aí fica tomando um monte de violado, você não entende por quê, é por causa disso. Porque você está comprando ou vendendo num ponto que não é bom para comprar, não é bom para vender. Agora, você marcando isso aqui e utilizando a média móvel ali, ela se referenciando nesse ponto, talvez funcione bastante. Mas não adianta não entender de preço e querer ganhar dinheiro com média móvel. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um ponto interessante aqui e eu tenho um ponto interessante aqui no gráfico. Só que eu não faço a marcação em qualquer tempo gráfico, num gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5, 15, eu não marco esses tempos gráficos. A gente tem que sair do gráfico maior para ver o que está acontecendo, porque é lá que os grandes players estão olhando e vir para um gráfico menor, para daí para um gráfico menor a gente entrar numa tomada de decisão de compra ou venda. Como que faz isso? Existe um script, anota aí. Eu uso basicamente esses tempos gráficos aqui para mim fazer as minhas marcações. Diário, 4 horas, 1 hora, beleza? Esses tempos gráficos eu uso para marcar as regiões de liquidez. Depois eu vou te mostrar qual é o tempo gráfico que eu utilizo para entrar em trade, para fazer a leitura, para entrar numa tomada de decisão após uma manipulação de mercado com o volume. Isso é o PMV. O que é o PMV? P igual a preço, M igual manipulação de mercado e o V, volume financeiro. PMV, grava aí, PMV, você precisa disso para poder fazer grandes resultados dentro do mercado. Então vamos botar lá no gráfico diário, ó, não importa, aqui eu tô no mini índice, brasileiro, e eu vou fazer a marcação junto com você. Eu vou botar no gráfico diário aqui, na minha plataforma é só eu clicar no D, e aí eu vou botar no gráfico diário. Olha só, muitas pessoas me perguntam, né, até em aula ao vivo, junto com algumas pessoas e muitas vezes alguns alunos, elas me perguntam, Cris, qual é o topo e fundo que eu marco, até onde eu marco, quanto tempo para trás eu marco? Cara, concorda comigo, com um gráfico diário já é um gráfico grande, então se o preço está exatamente aqui, eu preciso pegar e rolar lá para trás, lá e marcar lá de baixo? Não. Não precisa. Eu posso marcar só nesse range inteiro aqui, ó, desse fundo até aquele topo, esse range. Eu vou pegar e vou anotar aqui para você, ó. Eu vou pegar e vou marcar todos os topos e fundos mais importantes. Então, como é que eu faço isso? Com uma ferramenta de linha. Aqui, ó, eu pego e começo a marcar. Ó, tá lá um fundo referência. Ó, anota bem. Região de liquidez não é para comprar ou vender quando toca na linha, como te ensinam. Não, é para esperar o preço chegar perto dela. É uma região. Você vai analisar com base nessa região a manipulação de mercado, depois o volume. P
MV, preço, região de liquidez. N manipulações de mercado. Depois, para validar uma entrada, o volume. Simples, ok? Agora, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Normalmente, as regiões de diário, para mim, elas são mais importantes. Olha só, tô passando sacada para você aí. E eu venho marcando aqui, ó, todos os fundinhos, ok? Topo e fundo é o básico do mercado. Eu não vou ficar passando a base do mercado, sendo que eu acredito que você caiu aqui porque você já sabe um pouquinho da base. Aqui, ó, daí eu não tenho mais fundo lá para trás, todos eles já foram rompidos com esse movimento. Topo e fundo rompido, eu não anoto mais, eu não marquei. Então vamos lá, vamos vir para cá, ó. Eu posso marcar lá de cima, eu vou copiar essa linha, Ctrl+C, Ctrl+V, e venho marcando lá de cima lá, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, venho marcando todos os topos de referência, tá? Esse aqui é um trabalhinho bem chato, mas vale super a pena. O que que você está fazendo? Você está mapeando as regiões de venda e as regiões de compra. Porque você é um trader e a palavra trader significa comerciante. E para ganhar dinheiro, o que que um comerciante precisa? Fazer um bom negócio, ok? Fazer compras bem feitas, comprar barato e vender caro. É isso que você está fazendo. Ah, eu quero vender, vou vender aqui? Não, tem que esperar o preço chegar próximo dessa linha branca, que é o preço mais caro desse range de uma visão macro, é aí que eu estou te ensinando. Agora, lembra que eu te falei que é o diário 4 horas? Vamos por 4 horas agora. 4 horas vai ter um pouco mais de topo, mais um pouco de fundo. Óbvio, por causa do fractal, ok? Então eu venho para trás aqui, dou mais uma olhada aqui, não tem nada para marcar. No 4 horas não tem nada para marcar, ó. Normalmente eles vão, conforme você vem baixando o tempo gráfico, eles vão se encaixando e vai dar tudo certo. É assim que se marca topo e fundo, e não como você aprendeu. Opa, agora tem um topo aqui, ó, que é bem interessante, esse topo aqui. Olha como é interessante essa região quando o preço chega nela. O que que eu tenho que aguardar nela? Você vai aprender muito bem o que que você precisa aguardar quando o preço toca nessa região, toca nessa região, toca nessa região. Cara, um gráfico limpo, eu já consegui te fazer entender um pouco mais do mercado, de onde são os melhores pontos para comprar e para vender, e a partir de agora, em 2 minutos, você vai abrir um gráfico, vai botar o olho e vai saber onde você deve comprar, onde você deve vender, ok? Vamos lá então. Gráfico de 4 horas também não tem mais nada para marcar. O último tempo gráfico que eu marco regiões de liquidez é os 60 minutos ou 1 hora, beleza? Então, ó, numa hora eu posso dar uma calibrada aqui, ó, nessa região, nessas regiões aqui. E aí eu utilizo linhas pretas. Aqui é uma regiãozinha, aqui também, aqui embaixo também tem fundo e eu vou marcando. Eu não marco esse fundo aqui, tá? Ele ainda não tá validado. Dentro do PMV eu ensino bem, tem aulas explicativas e tudo mais, explicando como validar uma estrutura. Lá em cima, ó, bem legal, ó. Lá em cima, olha só que bacana, certo? Então, cara, é isso. Cris, qual é o tempo gráfico agora que eu vou operar de fato? Como que eu vou operar? Como que eu entendo o mercado? Como que eu não fico mais sendo estopado e violinado? Ah, agora nós vamos para um gráfico de 15 minutos. É o gráfico mais top que tem para você operar. É um gráfico que eu já testei vários tempos gráficos, aí ao longo de 2 anos fazendo a mesma coisa. Mas eu iniciei minha jornada, como eu te falei, em 2018. 5 anos quebrando a cara, tentando e não dando certo. A partir do momento que eu comecei a implementar algo que é objetivo e simples, comecei a ter resultados. Por quê? Porque o mercado é baseado no preço. O player, ele tá sempre olhando para o melhor preço. Agora aqui você está tendo uma visão institucional. De onde que o player, ele tá de olho para vender ou para comprar? Aonde você imagina que o grande player quer vender? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Ah, e para comprar? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Talvez aqui atrás, ó, tem mais 2 pontos que a gente pode marcar. Depois, volta pro 60 e valida se tem que marcar ou não. Não tem que marcar, beleza? Eu não marco porque aqui só são fundinhos que não são relevantes. O fundo relevante é aqui. E o mais legal de tudo, quando eu tenho essa visão, agora eu consigo ver a linha branca do diário. Opa, então essa é a melhor região para mim vender, Cris. Sim, concordo com você, porque você está pegando uma visão macro, beleza? Só que talvez demore um pouco mais para chegar lá. Por isso que nós temos a visão que ela vem fractando, né? Que é o que eu digo. Diário 4 horas, 60 minutos. Então você pode fazer uma venda quando o preço chega nessa região ou nessa região, só que existem alguns cuidados que você deve ter, como por exemplo a manipulação de mercado aqui, nesse ponto e nesse ponto também, beleza? Que é o que eu vou te ensinar agora. Existem outros 5 cenários que podem acontecer aqui. Existem 5 cenários, eu vou colocar aqui para você. 5 cenários operacionais, tanto em venda quanto em compra. 5 cenários operacionais, beleza? Tanto para comprar quanto para vender. Eu vou te ensinar aqui um dos cenários mais top que tem aqui também, tá? Então vamos lá. O que é que eu preciso aguardar acontecer nessas regiões? Beleza? Agora é a hora do vamos ver. Ó, em cima dessas regiões aqui, ó, a gente vai aguardar a manipulação do mercado, ok? Ah, Cris, mas o que que eu faço aqui? O preço tá aqui, eu quero operar. Cara, lembra que eu te falei?
você tem que ter paciência. Se o preço não tá no melhor preço para você comprar ou para vender, por que cargas d'água você vai fazer alguma coisa aí? Não tem. Existe um momento certo de comprar, um momento certo de vender. Existem as operações boas, ótimas e as porcaria. Qual você prefere? Essa é a grande questão. É isso que diferencia um trader perdedor de um trader vencedor. É isso que diferencia um trader que consegue comprar um apartamento e quitar um carro de um trader que não consegue comprar nenhuma bala para uma filha quando vai no mercado. Isso é terrível. Eu já passei por isso. Gente, isso é terrível. Então, as tuas decisões dentro do mercado vão definir os resultados que tu toma, os resultados que tu tem. E os resultados que tu tem são frutos das tuas escolhas. E isso impacta não só a tua vida, mas a tua família também. Lembra lá do papinho que a gente conversou antes, de dar uma qualidade melhor para a família? No momento certo que você for querer vender ou comprar, você sempre se lembre disso. Cara, esse trade, ele vai pagar a conta XYZ. Esse trade, ele vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para minha casa, para minha família. Esse trade, eu vou conseguir levar minha filha no shopping se eu fosse fazer esse trade. Eu até te sugiro, cara, eu como tenho uma família linda e maravilhosa, eu agora no meu escritório que eu vim para cá agora há pouco tempo, por isso que eu tô falando que eu comprei um apartamento, né? Eu não botei nenhuma foto aqui, mas na minha casa antiga, eu tinha a foto tinha dela lá, bem na frente. Porque todo trade que eu faço, eu olho para aquela foto ou eu deixo ela para no meu inconsciente eu ter isso também, né? De pô, aonde eu vou comprar? Eu vou fazer um trade aqui. Será que esse trade ele vai quebrar a minha família? Você impacta gerações, cara. As tuas decisões impactam gerações, ok? E isso gera um fruto. Então, dito isso, onde você prefere comprar e vender? Aqui. A partir de agora, falando isso bem mais a sério, gente, é aqui, aqui ou aqui, beleza? Não mais fazer qualquer tipo de trade. Qualquer tipo de trade não vai te trazer um resultado bom, não vai. E aí, só com até aqui, com essa aula, eu acredito que eu tenha já quebrado vários paradigmas com você, cara. Só até aqui. Imagina conseguir o acesso total disso aqui tudo, cara. Que é até o fim da aula, óbvio, que você vai conseguir. Então, assim, eu vou limpar aqui agora e eu vou te mostrar como que você deve se comportar. Ah, Cris, mas eu não tenho um perfil de aguardar tanto. O que que eu faço? Faz igual eu pego, sabe o que eu faço? Faço a mesma marcação. Eu cerco o mercado, eu defino as minhas regiões operáveis, né? Que são pontos bons para comprar e para vender, e eu replico tudo isso nesses ativos aqui, nesses ativos aqui. Existe um mercado, se você só está preso em B3 aí, mini índice, mini dólar, muito maior que o B3 e mini índice, mini dólar, cara. Existe um mercado de índices fenomenais, cara, que são esses índices aqui, ó, índice alemão, né? Cara, é surreal, tá? Surreal. Então, o que você vai fazer? Ó, uma leitura de mercado. Como eu já sei onde eu vou operar, então eu preciso saber o que que pode acontecer nessas regiões. Como que eu faço isso? Sabendo da manipulação de mercado. Beleza, Cris, tu falou que aqui é para vender e aqui é para vender, porque é um topo. E eu também concordo nisso contigo, Cris, porque é um preço caro. Ó, preço caro igual a venda. Preço barato igual a compra. Simples assim. Beleza. Toda sardinhada sabe disso, inclusive os grandes players. Agora vem algo que é contraditório. Se o grande player, que tem maior lote para vender aqui, eu vou até fazer um desenho maior. O grande player, ele tem muito, mas muito mais venda do que a gente. A sardinhada também está querendo vender nessas regiões. Como que vai ter troca de lote aí? Como assim troca de lote, Cris? Cara, se alguém quer vender, tem que ter o quê? Tem que ter compra. Como que vai ter compra num topo, cara? Simples. Muitas pessoas, quando rompem o topo, querem comprar. Essas são as que mais se ferram dentro do mercado, porque elas aprendem na tal da troca de polaridade. Em alguns casos funciona, dependendo do volume. Por isso que a gente chega no final dessa aula falando um pouco de volume. Mas agora a gente está na manipulação de mercado, beleza? Primeiro são esses ferros. E os caras lá embaixo, que eu falei para você também, rompeu o fundo, agora trocou a polaridade, vai vender, vai tomar no laço aqui. Ok? Beleza. Estes dão liquidez para essas vendas maiores. O que que mais dá liquidez para essas vendas maiores? Lembra que eu falei que os grandes players, eles manipulam o preço. Eles que fazem o preço subir, cair, subir, cair, subir, cair. Diz para mim se você não está vendo agora uma região muito boa para vender. Não, porque testou, você aprende isso, né? Você aprendeu isso lá no Price Cash. Opa, sentiu esse topo? É um topo de resistência.
Ih, aí é que piora, cara. Sabe o que que os grandes players vêm aqui? Eles levam o preço pra cima. E aí eles deixam os padrões vendedores. Eles deixam os padrões vendedores. Ó, os padrões de vendedor, uma estrelinha cadente, o que que você vai inventar aqui? Vai fazer uma venda. E aonde que você vai botar o teu stop? Lá atrás. Opa, o que que é o teu stop? São ordens de compra. São compra. Mas não é só você que está fazendo isso. É uma cacetada de sardinha também que está fazendo isso. Ou seja, tem muita compra do varejo aqui, ó. Muita compra do varejo aqui. Muita compra. Então, essa primeira fase que eu falei para você que tem 3 fases da manipulação de mercado, tá? A primeira fase é a parte de indução. Anota aí, indução é a primeira fase. Eles vão induzir o varejo a vender antes do tempo para criar o que em cima? Liquidez. Segunda fase da manipulação de mercado, cria a liquidez nessa região aqui de cima, cria liquidez, tá? Que é as compras. Compras. Para que serve isso? Exatamente para o player vir aqui, ó, e montar as posições deles. Isso é muito difícil de detectar aonde exatamente eles vão entrar. Mas a gente tem uma sacadinha da banda de Borg, ensino dentro do PMV, tá? Pra gente conseguir pegar essas vendas. Ah, você entrou vendido aqui, onde é que você bota o stop? Aqui. Opa, liquidez para venda maior dele. E várias pessoas estão botando stop loss em cima, entrando vendido aqui. O que que o grande player faz? Vai lá, bate a mercado, leva e executa todo mundo aqui que está vendendo. Tá? Todo mundo que está travado nesses outros topinhos que já venderam, está travado nessas operações porque eles querem os alvos maiores lá embaixo, ok? Aí o preço faz isso aqui, que é a terceira fase da manipulação de mercado, que é a captura de liquidez. A partir desses níveis, a gente começa a pensar em vendas, depois que todo mundo foi estopado. Exatamente assim que a gente faz dentro do sistema PMV, que é um sistema que eu desenvolvi, ok? É um sistema mais completo, é fora desse ambiente que eu ensino isso, mas só com isso que eu estou te ensinando, você já vai mudar realmente os seus resultados, certo? Então aqui, aí a gente faz as vendas com stop curto, um alvo gigantesco até lá embaixo, cara. Olha só esse payoff. É isso que paga a conta no final do mês, é isso que faz você comprar um apartamento, tá, um carro, ok? Talvez você tenha muito mais patrimônio do que eu, e a gente também aqui não tá num joguinho de quem tem mais, mas a gente tá num joguinho aqui de quem faz melhor. Então aqui, ó, eu estou conseguindo ser lucrativo fazendo isso há muito tempo. Muitos alunos estão tendo resultados também. Agora eu vou limpar aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Aqui a gente tem o nosso Discord, que é os Insiders. Insiders é o nosso clube dos manipuladores, onde a gente faz ao vivo 3 vezes por semana, ó. 3 vezes por semana eu entro ao vivo com os Insiders, que são os alunos, ok? E agora, cara, agora há pouco, enquanto eu gravo, ó, aqui o aluno nosso aluno aqui, ó, ele manda isso aqui, cara. Olha o tamanho da mão que o cara tá operando. Fazendo uso do PMV, do que eu tô te ensinando. Região de liquidez. Mais algumas coisinhas aqui que eu ensino dentro do sistema PMV também, tá? Ó, 21.642 dólares. O cara tá fazendo mais 31,70. Olha que loucura isso aqui, cara, esse resultado, tá? Isso aqui não vai ficar aqui impressionando demais, porque isso aqui é um caminho que ele trilhou, é um mérito dele. Talvez você tá numa outra realidade, né? Então aqui a gente tem diversos depoimentos, cara. Aqui ele também fala, ó, com apenas uma aula que faltava para completar meu conhecimento, as bandas, blá blá blá, tudo no MT5, fiz a aula do treinamento do Chris, nem assisti o restante no treinamento, nem fez uma semana que eu opero Dow Jones, mas nada por enquanto. Mas já valeu 2 operações, já paguei o treinamento, vale a pena, o cara é bacana. Aqui o outro aluno, o Anderson também, aqui ó, fazendo resultado no mercado. O Anderson já opera um pouquinho com uma mão mais leve, ó. Aqui tá meio embaçado, mas ele tem 22 dólares, 24 dólares aqui e uma operação no 0 a 0 também, utilizando esse mesmo sistema que você tem acesso aí, o PMV, tá? Aqui, ó, outros trades. Olha só, mais uma hoje, PMV na cabeça, entrada na zona e o cara fazendo grandes resultados aqui, ó. Muito, muito bom. Aí eu até elogiei esse outro aluno, né? Cara, tá voando nos trades, né? Ah, até agora eu só assisti o módulo dos indicadores de volume, né? Só ele tendo assistido a parte de volume, que eu já vou te mostrar um pouquinho como filtrar as operações. Olha só que bacana. E assim segue, cara, 35 mil pontos, aqui mais uma na cabeça, e aí a gente tem diversos depoimentos. 78 mil pontos no Dow Jones, o cara tá rasgando o mercado mesmo. E sabe o que que é o mais legal disso tudo? Esse aluno, ele tem 3 semanas de treinamento, cara. E ele já mudou, tipo, a visão de mercado dele. E agora, vamos continuar aqui na aula, tá? Eu te passei um pouquinho só para te provar que realmente isso aqui que eu tô te mostrando funciona. Acredite se quiser, acredite se não quiser. A gente tá faturando com um gráfico lindo e algumas coisinhas a mais que eu ensino dentro do treinamento completo, ok? Mas com o que eu te passei até agora, você já sabe pelo menos onde você tem que entrar comprado e vendido. E pode usá-lo no setup que você está usando aí. Pode fazer uso de outras coisas para ter uma confiança
confirmação a mais. Então eu vou te mostrar aqui também o que que acontece aqui embaixo, por que que a sardinhada aqui quando chega nesses fundos aqui, ó, tá? Chegou nesses fundos, o que que eles vão inventar aqui, ó? Vão querer comprar, cara. Eles vão querer comprar. Em que padrão que eles vão querer comprar? No martelinho ou num golfo? Eles vão querer executar as compras deles aqui. Sabe o que que o grande player gosta? É disso. Vem aqui e fazer o desenho do preço. Opa, ele já fez um fundo aqui, já fez um fundo aqui. Fez esse fundo proposital, porque o olho do player é um olho gordo. Realmente ele tem olho gordo, olho grande, né? Ele quer comprar bem e ele quer estopar todo mundo. É aquele velho ditado. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, ok? Então o grande player já está criando uma zona de indução, induzindo todo mundo a comprar. Em algum caso ela vai funcionar, daí depois volta, induz mais gente a comprar, tá? E aí, plau, tá? Indução, criou liquidez embaixo, tem muitas vendas aqui embaixo e o player tá aqui com as maiores compras e aí ele monta a posição em cima do teus stop loss. É exatamente isso que o grande player faz. Cris, mas como é que eu vou confirmar isso tudo? Como é que eu vou entrar? Simples, cara, eu vou te passar uma sacada agora. A gente tem esse topo de referência e a gente tem um topinho aqui, tá? Se eles virem aqui começar a parar com o preço, você sabe que eles estão interessados aqui. Se eles virem bluff, já era, tá bom? Aí vai lá para a próxima região a mesma análise. Mas se eles virem aqui tocar, 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 você espera só romper essa região e entra vendido. Óbvio que tem filtros operacionais que você tem que fazer. São 5 cenários operacionais aí. Esse primeiro é o que eu tô te passando. Mas a partir dele, você vai continuar os teus estudos aí, cara. Vai botar um volume, algo do tipo. Eu vou te mostrar o meu layout inteiro, tá? Para você entender o que que nós usamos aqui. Eu não tô aqui para esconder o jogo de ninguém. Você pode pegar e tentar fazer sozinho aí. Mas assim, ó, banda de Bollinger eu utilizo, tá? Ela é um oscilador, não vou te ensinar ela, que senão os alunos vão me matar. Balança do poder, Waze Wave e um indicador que só tem acesso aqui quem é o aluno do sistema PMV, cara. Esse indicador, ele resume esses dois aqui. Então você vai fazer uma leitura, um IFR de divergências em cima dessas regiões para ver se realmente o preço cansou para você vender ou comprar. Você vai usar gatilhos de compra, os mais comuns, um gol, um gatilho de compra depois que todo mundo foi estocado. Aí funciona. Muitas das vezes vai dizer para vem cá que você comprou um gatilhozinho assim nesse fundo, tá? E você está comprando fundo e te estopou. E lá embaixo ele deu um outro gatilho e plus, e foi lá pra cima. E aí você falou assim, cara, que saco, me violinaram, né? A velha palavra violinaram, né? E lá em cima da mesma forma, plaft, plunt, violinaram, lá em cima deu um engolfo e lá era para ter entrado a venda, pô, e buscando uma outra região. E você ficou sem margem operacional, de repente, sem dinheiro mais na conta, porque foi estopado e estourou o gerenciamento, né? Então acaba que não entendendo dessas coisas que eu te passei nessa aula de forma gratuita, você acaba tomando esses stops, quebrando várias contas, eu sei como é. Agora você pode botar uma média móvel, inclusive na banda de Bollinger, dentro dela, tem uma média de 20, que eu utilizo para algumas coisinhas bem bacanas, tá? Então, dito isso, você pode pegar essa aula e reassistir ela aqui nesse lugar que você está assistindo, reassistir de novo e continua, cara, continua os estudos. Ou você pode, de fato, se aprofundar mais ainda no sistema que eu criei. Você viu o resultado de aluno, né? Nós temos resultados que a gente posta também dentro de um grupo, tá? Para todo mundo, resultados abertos e concretos, a gente mostra ali. Mas se você quiser, pode se aprofundar, como eu falei, dentro do sistema PMV junto com a gente. Se você quiser essa oportunidade, continua comigo a partir de agora, que eu vou te mostrar como que funciona o sistema PMV. Bom, primeiramente, a partir do momento que você se torna aluno do curso Sistema PMV, você tem acesso, tá, aqui ao grupo, onde você vai ter o nosso suporte, nossa ajuda, ok? Então, aqui, ó, a gente já está auxiliando os alunos, fazendo as análises junto com eles e tudo mais. Esse é o grupo do curso. Se você quiser os insiders também para operar junto com a gente, é algo diferente, é algo à parte. Antes eu falei, né, sobre os insiders aqui. A gente tem uma sala ao vivo 3 vezes por semana, que também você pode adquirir também junto com a gente, se desenvolver mais ainda, tá? Vou te mostrar cada um desses detalhes. A minha proposta aqui é clara para ti. Você pega o curso, se desenvolve e depois pega os insiders. Ou pega um curso e os insiders, como muitos têm feito, entrado junto com a gente, reforçados os estudos ao vivo. Ou seja, você vai ganhar uma mentoria ao vivo, 3 vezes por semana, durante um ano te mentorando, 3 vezes por semana, o acesso ao treinamento durante um ano, acesso aos insiders durante um ano, você sendo mentorado e aprendendo
a ser um manipulador e parar de ser manipulado. Esse é o grupo de suporte, é um grupo onde a gente tem também a sala ao vivo, tá bom? Você, depois fazendo parte dos insiders, você entra para cá e tem acesso à sala ao vivo. A sala ao vivo não está inclusa no curso. Bom, aqui é a nossa plataforma. No momento que você adquirir o treinamento, você vai ter acesso ao sistema PMV, que é o curso, ok? Ele tem o grupo de porte e tudo mais. Esse é o sistema PMV com o curso, com todas as aulas aprofundadas, mostrando detalhe por detalhe de cada um dos aspectos que eu te expliquei na aula de hoje, só que óbvio, mostrando como entrar nas operações, quais são os filtros de entrada, como calibrar cada um dos filtros, como usar os indicadores que você viu que você viu o aluno ali falando que ele só fez um módulo de volume, que eu vou te mostrar o módulo de volume aqui agora, tá? Só fez um módulo de volume e lucrou altíssimo ali, porque ele, claro, tem uma carga, tudo depende da tua maturidade dentro do mercado, mas eu tenho certeza, pegando esse conteúdo, você vai realmente ganhar dinheiro junto com a gente. Aqui, ó, clica aqui em começar, se você pegar o treinamento, se você pegar os dois, que é os insiders junto, que é o Clube dos Manipuladores, vai aparecer assim para você aí na plataforma, tá bom? O Clube dos Manipuladores, você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, com sala ao vivo, com conteúdos exclusivos, com caos. Exatamente, eu passo o caos lá, na verdade, eu falo assim, ó, galera, ó, eu printo a tela, faço o estudo e mando, ó, se o preço fizer isso, vai dar uma venda aí. Se o preço fizer aquilo, vai dar uma compra aí. É uma forma de você recuperar também rapidamente o investimento desse treinamento e dos insiders. Vou mostrar por dentro do sistema PV, da mesma forma funciona com os insiders. Vou clicar aqui em começar e você vai ver lá dentro. Bom, esse é o sistema PMV estruturado em aulas atualizadas, novas, quentinhas para você. Aqui tem todos os módulos explicando passo a passo, módulo de introdução, as boas-vindas à plataforma, ensinando como você usa a plataforma, conceitos básicos, você está recém começando no mercado, para você vai servir isso aqui. Estrutura operacional é um módulo onde a gente te ensina como baixar, instalar, configurar a plataforma, criar conta em corretora, fica tranquilo. Análise gráfica, cara, aprofundado, mais aprofundado do que você viu nessa aula. Técnicas de SMC, somente as boas para validar as regiões. Aqui, região de liquidez mais aprofundada. Manipulação de mercado aqui, manipulação de mercado, estruturas e pós também para reforçar mais ainda ali as regiões de liquidez. Volume financeiro, foi esse módulo que aquele aluno fez, que fez muita grana, mais de 21 mil dólares. Ele usou só esse módulo de volume aqui, que tem 8 aulas por enquanto. Eu vou sempre alimentando essa plataforma com novas aulas aí. Gatilhos operacionais, eu te mostro qual gatilho, como você vai entrar nesses gatilhos aqui, tem que aguardar. Aulas muito aprofundadas, receita de bolo, é um aulão completo do método. Aqui, ó, Feeling Mindset, que é o que eu falei um pouquinho antes com você, né? Então você vai estar mudando não só o seu trade system, a sua visão de mercado, mas a maneira de pensar. Isso é muito importante. Talvez eu até chute que é a coisa mais importante que você precisa passar primeiro, a mentalidade. Cenários operacionais de palestra são 5 aulas te ensinando cada um deles, o que que tem que acontecer em cada uma das regiões. Aqui, gestão de trade. Óbvio, tem que ter gestão de trade. Como você entra no trade, onde você bota stop, qual é o alvo, como fazer parcial, tudo isso explicadinho aqui, ok? E um bônus para você que está aqui, tá? Swing trade. Tem um método aqui de swing trade, ok? Que eu ensino, que só que esse método, muito provavelmente, você já vai conseguir pagar todo o treinamento aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente tem um botão aqui nessa página de WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo, não é um robô nem nada. Você pode falar comigo sobre questões financeiras, se você tem alguma dificuldade, ou se você está tentando comprar e tem algum problema, pode fazer a compra a partir de agora. Eu estou liberando aqui embaixo um botão, quero o PMV, e daí eu vou te mostrar como você vai fazer agora a sua compra lá na página que vai abrir. Bom, clicando no botão agora embaixo, você vai cair nessa página, ok? Então aqui eu vou te mostrar o valor do treinamento atualmente, talvez o valor já esteja no original, que o valor atual só do treinamento, do curso. Presta atenção agora nessa parte, tá? Se você quer aderir ao nosso treinamento. Só o valor do treinamento é 597, mas hoje aqui nessa página, que você clicou e foi direcionado para cá, o valor vai ser pela metade do valor, 297. Pode fazer em 12 vezes de 34,53. Confirma os teus dados aqui, coloca, escolhe a forma de pagamento e lá embaixo você vai ver o valor final e você vai clicar em pagar. Agora tem um detalhe aqui nessa página. Se você quer também a nossa sala ao vivo, aos insiders, ao grupo que eu te mostrei antes, ficar sendo mentorado por mim por mais um ano, vá além do curso, vá além do curso, realmente dá um passo a mais, que é se tornar um insider e além do treinamento. O treinamento, só com o treinamento, você já vai, cara, virar a chave, como muitas pessoas já estão virando, tá? Mas com os insiders, com a sala ao vivo, você vai estar estudando
e tirando dúvida ao vivo ali comigo. Por mais que tenha o grupo do curso lá, mas não é ao vivo, é muito diferente. É muito diferente analisar o mercado ao vivo junto comigo. Então tem essa possibilidade de você marcar essa opção, adicionar o produto e você levar hoje os insiders custa 797, mas hoje você vai levar com 50% de desconto só porque você está pegando o curso também. Aí você clica nessa opção aqui, adicionar, e você vai investir R$ 400. Cara, só uma sala ao vivo, que nem a minha, custa R$ 500 por mês. Eu tô te cobrando 400 por ano. Pega treinamento e adiciona os insiders, que vai valer a pena. Esse aqui é o valor para ti hoje nessa página. Então tá tudo com desconto, 50% de desconto. Se eu fosse te cobrar, estaria R$ 1.364, mas eu tô te cobrando somente a metade do valor, ok? Só esse valor aqui, ó, você pagaria numa sala mensal. Eu tô te dando um treinamento que vai mudar a tua vida e eu tô te dando uma mentoria ao vivo 3 vezes por semana comigo ali nos Insiders. A gente tá fazendo por enquanto à noite, isso que é o bacana, você pode operar qualquer mercado do mundo. Aí você seleciona aqui o método de pagamento, preenche seus dados, suas informações certinho, clica em pagar. Detalhe, se tiver algum problema com o pagamento, me chama no WhatsApp, eu tô aqui do ladinho te esperando só para te dar o suporte. Você vai falar comigo, beleza? Então, vai lá, toma a tua decisão. Só para reforçar um pouquinho, clicando aqui embaixo agora, você adquire esse treinamento e é aquela página que eu já te mostrei como que funciona, tá? Dentro do treinamento, são mais de 80 aulas objetivas, acessa o grupo de alunos, acessa o meu suporte, tira dúvidas e de bônus, você leva o indicador 3 em 1 que eu te mostrei antes, tá? O indicador 3 em 1, ele tem uma peculiaridade que ele só funciona na ferramenta da Nelogica, da Profit Chart, tá? E o PMV Insiders, a sala ao vivo, Clube dos Manipuladores, tá? Você acessa o grupo dos insiders lá no Discord, tem sala ao vivo 3 vezes por semana durante a noite, ok? Lá no grupo a gente troca ideia e lá você vai saber mais informações. Lá dentro também tem conteúdos e oportunidades, análise de mercado ao vivo, acompanhamento ao vivo e muito mais, cara. Vale super a pena. E agora você decide, a decisão é sua. Com o que eu te mostrei nessa aula, você deve ter realmente mudado um pouco a tua visão. Pode se aprofundar com isso, mas você tem essa opção que eu te dei aí de estudar juntamente com a gente, tomar essa decisão, ok? A tua decisão, ela impacta vidas, ela impacta principalmente a tua família, ok? Se você quer, assim como eu, conseguir comprar um apartamento, quitar um carro e poder dar uma vida melhor para tua família, cara, é através do mercado financeiro que você vai conseguir isso e através de conhecimento, não é acreditando que você vai pegar mais um dinheiro lá do banco e colocando na tua corretora e tentando e perdendo esse dinheiro. É muito melhor você investir no treinamento, que tá validado. Eu te mostrei os resultados aí dos alunos. Tá validado isso aqui. Eu não tô te vendendo algo que não funciona. Eu demorei 7 anos para desenvolver isso aqui. Então a decisão, ela tá nas tuas mãos, cara. A decisão, ela é tua. Desbloqueia os acessos agora mesmo no treinamento Sistema PMV e nos insiders. Eu dou essa opção para você se você quer também. Mas se você só tem pro treinamento, tranquilo, pega só o treinamento e aí solicita o acesso aí aos insiders, a sala ao vivo depois também. Mas se você conseguir, vai ser uma evolução muito mais rápida. Você vai dar um boom na tua evolução. Eu te espero lá dentro do PMV e dos insiders. Então, desbloqueie os seus acessos agora, clicando no botão abaixo. Clica aí no botão abaixo, vai lá para a página de pagamento, seleciona lá a forma de pagamento, informe seus dados e, se você quiser, a sala ao vivo também. Aí você marca lá em adicionar produto, como eu te mostrei anteriormente, e bora para cima. Eu tô te aguardando aqui.